E a escada também, né? Sim. Ui! Ui! Não, aí eu não vou subir. Aí eu não vou subir. Abriu a porta, entrou visita, Não, mano. não. A lata vai virar inox. De hoje, Sukuna revela sua segunda expansão de domínio e seu fuga contra Itadori. Eita, pega, mano. Jujutsu Kaisen 258 aí do Bruno Bandeira. Belezinha? Verdade, meus amigos. Desculpem o atraso pra trazer, mas estamos trazendo, beleza? Então deixa o like pra fortalecer se você gosta de Jujutsu. Se você não conhece o nosso canal de vlog também, dá uma passadinha por lá, dá uma moral pra gente, beleza? Hoje tem vídeo novo e tem muito Glória. vídeo bom já disponível, né? Verdade. Pro pessoal Nossa, assistir. tem muita coisa, velho. Topzera. Vão lá porque vocês não vão se arrepender. É o melhor canal. Chega lá, assiste um vídeo. Se não gostou, vocês me chamam no Instagram, porque é impossível isso acontecer, meus É amigos. verdade, gente. E também as nossas lives estão acontecendo às 7h30 da noite na Roxinha, tá bom? Então, Bora pro vídeo. bora. Depois de meus receber amigos. 8 flashes negros do Itadori, Sukuna volta a recuperar a sua expansão de domínio e, ao que parece, conseguindo fundir o Santuário Malevolente e o Jardim das Sombras Quimera. Sim, Eita a expansão de lasqueira. domínio do Megumi, ou seja, uma fusão de duas expansões de domínio em Então. uma só. E para completar, Sukuna finalmente libera sua técnica da flecha de fogo, a mais aguardada desde o começo dessa batalha. Chegou a hora do rei virar o jogo mais uma vez no capítulo 258 de Jujutsu Kaisen. Galera, o hype mais uma vez virou a favor do Sukuna e eu tenho visto muita gente ficar incomodada com isso, dizendo que o autor tá perdendo a linha e bufando demais o Sukuna, mas eu não vejo dessa forma. O Sukuna claramente vem sofrendo uma queda constante ao longo de toda a batalha, mas ao mesmo tempo ele também precisa se mostrar essa barreira quase que insuperável. Então é normal que a gente veja esses picos onde o Sukuna ele ainda consiga brilhar, mesmo que se encaminhando para a sua derrota. Mas por outro lado, apesar do Sukuna precisar subir o nível para que ele pareça ser esse oponente quase insuperável, nesse capítulo em específico, o Gege pareceu precisar usar mais uma vez o roteiro malevolente de leve a favor do Sukuna, que eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo, e várias outras coisas muito interessantes que também tivemos nesse capítulo, principalmente envolvendo os poderes do Itadori, que não eram exatamente como a gente pensava. Fica comigo até o final desse vídeo para entender melhor essa história toda e, como sempre, já chega... Cadê, meu amigo? Perdi o timing aqui. Já chega dando aquela dedada do Sukuna no botão do like pro YouTube saber que você quer continuar recebendo os vídeos aqui do canal, e lembra de conferir a sua inscrição com o sininho ativado pra gente continuar expandindo o domínio desse canal, beleza? Vamos lá, galera. O começo do capítulo explica pra gente como o Sukuna se tornou incapaz de usar a sua regeneração através da técnica reversa. Primeiro por causa das sequelas deixadas pelo Satoru Gojo e depois do último capítulo pelas sequelas deixadas pelo nosso menino Itadori. Isso significa que, com o Sukuna incapaz de regenerar as suas próprias mãos, não existe mais chance dele usar o corte dimensional contra os feiticeiros. O que não muda muita coisa, né? Já que todo mundo até agora, na verdade, já que todo mundo agora tá esperto e consegue desviar ou simplesmente tancar no peito aquele corte. Mas para nossa absoluta surpresa, mesmo Sukuna tendo sido fortemente afetado pelos socos do Itadori desde o capítulo passado, vemos nesse capítulo o rei conseguindo novamente usar a sua expansão de domínio. A gente pode ver que o totem do seu domínio se encontra incompleto e completamente desfigurado, chegando ao ponto de algumas pessoas terem cogitado que o Sukuna teria mesclado o seu santuário malevolente com o Jardim das Sombras Quimera, a expansão de domínio do Megumi, de tão bizarra que ficou a aparência daquele totem. Por enquanto, nada foi confirmado ao certo sobre isso nesse capítulo, mas eu tenho sim um motivo bem forte para acreditar nisso, então segura aí que daqui a pouquinho a gente volta a falar disso. O que sabemos é que, por mais que o Sukuna tenha levado 8 flashes negros ao todo, ele também, galera, a gente precisa lembrar disso, ele também executou 4 flashes negros nos capítulos passados, então a liberação de energia do Sukuna já tinha aumentado, o que ajudou ele a recuperar a sua expansão de domínio. Só que o detalhe é que não foi só isso que aconteceu. É explicado pra gente nesse capítulo que o Sukuna só conseguiu voltar a usar a sua expansão de domínio porque ele precisou realizar
mais alguns votos improvisados, conseguindo assim manter a sua liberação de energia e o alcance da sua expansão como se elas estivessem no seu ápice. Mas agora eu te pergunto, que votos foram esses? Isso é algo que o GG ainda precisa explicar pra gente. Ele não pode só dizer que o Sukuna realizou uns votos aí e a gente não saber o que o Sukuna precisou sacrificar pra isso. Então vamos torcer pra que no capítulo que vem ele lembre de explicar essa parte pra gente. Eu acredito que ele vá sim. E é nessa hora, inclusive, que é explicado pra gente que o totem do domínio do Sukuna assumiu essa aparência bizarra por causa das sequelas deixadas pelo Satoru Gojo no cérebro do Sukuna. Ou pelo menos é isso que parece ser o caso, já que o vazamento dessa semana veio com alguns balões de fala ausentes, então a informação nessa parte ficou meio bagunçada mesmo. Literalmente, os vazadores tiraram a foto faltando balões de fala, não conseguiram nem enquadrar os vazamentos. Pô, faz um trabalho direito, né, meu amigo? Mas como eu falei, galera, a princípio não tivemos nenhuma confirmação de que essa nova aparência do domínio do Sukuna tem a ver com o domínio do Megumi, mas agora prestem bem atenção aqui. Se vocês repararem bem nessa nova expansão do Sukuna, ela lembra, de certa forma, o totem da expansão de domínio do Megumi. Seja o formato um pouco mais ovalado e até as veias saindo pelas extremidades. Na verdade, a aparência do totem em si nem sequer parece mais aquele santuário que a gente está acostumado a ver do Sukuna. Então a causa disso poderia muito bem ser uma influência, de certa forma, dos Shikigamis da técnica do Megumi. Podem comparar as duas imagens aí na tela. Inclusive, uma outra coisa aqui, o nome da expansão do Megumi se chama Jardim das Sombras Quimera. E uma quimera, como a gente bem sabe, é a junção de mais de uma criatura junta. Muito parecido com o que a gente vê nessa nova expansão do Sukuna, com esses olhos, bocas e rostos completamente misturados e sem a gente conseguir entender ao certo o que está acontecendo no meio dessa mistura. Então, galera, não é brincadeira. O Sukuna parece ter realmente conseguido mesclar as duas expansões de domínio que ele tem em sua posse. Inclusive, esse é um ótimo argumento para dizer, né, no caso aqui em tese pelo menos, né, um argumento para a gente lembrar que o Sukuna ele ainda pode usar muito bem a técnica das 10 sombras caso ele queira. E pelo visto aqui, só para fazer uma graça, só um pouquinho do vazio ilimitado já embaralhou o cérebro do Sukuna todo, que o cara tá invocando dois domínios misturados ao mesmo tempo sem nem saber provavelmente, né, mas de qualquer forma, galera, fora brincadeira, depois da tradução oficial e caso a gente tenha mais explicações no próximo capítulo, eu volto a tocar nesse assunto com vocês para ver se essa tese ela tem algum fundamento de fato ou não, se ela vai ser confirmada ou não. Mas por enquanto, o efeito da expansão de domínio do Sukuna nesse capítulo foi basicamente o mesmo de sempre. Então, por mais que exista essa possibilidade de mescla de expansões de domínio, o efeito continua o mesmo até então. Seguindo o capítulo, então, a segunda parte dele envolve mais um flashback, dessa vez contando um pouco do planejamento dos feiticeiros para a batalha contra o Sukuna, em especial planejando formas de lidar com essa expansão de domínio do Sukuna, né? Pelo menos a expansão de domínio normal do Sukuna. Vemos então os feiticeiros discutindo a importância deles serem capazes de usar a técnica reversa para eles poderem se curar dos cortes do santuário e também a importância deles serem capazes de usar técnicas antidomínio como o domínio simples para se protegerem. Detalhe que nessa hora tem um diálogo muito engraçado que é o Hakari, que é quem justamente fala que eles precisam ter a técnica reversa e tal. Não, galera, vocês precisam ter a técnica reversa para se curar e tal. E o Choso pergunta, tá bom, mas então como é que a gente faz então? E o Hakari responde, eu não faço a menor ideia, a minha é automática. E o Yuta ainda complementa, eu também não faço ideia, pra mim é puro instinto, eu só faço e a coisa funciona. Mas enfim, Choso afirma que caso o Itadori comesse os outros 6 fetos amaldiçoados, ou seja, os seus outros 6 meio-irmãos, ele poderia herdar não só a técnica inata da manipulação de sangue, como isso faria também com que a composição corporal do Itadori mudasse e se tornasse a mesma da do Choso. E a vantagem disso é que os fetos amaldiçoados, ou seja, as pinturas da morte, são capazes de converter energia amaldiçoada em sangue, ou seja, enquanto eles tiverem energia sobrando, eles nunca
ficam sem sangue. E isso faria com que eles não precisassem usar somente a técnica reversa para regenerar os seus corpos. Eles podem usar a manipulação de sangue para regenerar o sangue perdido e a técnica reversa para regenerar o resto do corpo. Ou seja, eles economizariam o gasto de energia que eles teriam se eles dependessem somente da técnica reversa, que exige um gasto de energia muito maior de um feiticeiro. Agora, outra revelação que tivemos nesse capítulo é que a troca de corpos usada no treinamento pelos feiticeiros não foi possível graças ao Itadori, mas sim graças à técnica do Ui Ui. Olha só que louco isso, galera. Como a gente tem visto, o Itadori ele tem uma compreensão da sua própria alma e da alma de terceiros como pouquíssimas pessoas possuem. E isso permitiu com que o Itadori acertasse diversos socos na fronteira que divide a alma do Sukuna do Megumi, para que aos poucos eles fossem sendo separados. E isso tudo levou a gente a acreditar que o Itadori seria capaz de trocar a sua alma de lugar com outro feiticeiro, justificando aquela cena mais antiga em que ele parece ter trocado de corpo com o Kusakabe durante esse intervalo de um mês. Mas a gente descobriu nesse capítulo que isso só foi possível graças à técnica inata do Ui Ui, que como a gente bem sabe é capaz de teletransportar pessoas e objetos com ele. Só que a verdade é que a técnica do Ui Ui não se limita apenas a isso. Com essa técnica, o Ui Ui também é capaz de teletransportar as almas das pessoas e fazer com que elas troquem de corpos. Agora, minha opinião sobre isso, eu não sei se o Gege ele já pretendia fazer com que essa fosse uma habilidade do Ui Ui, ou se ele pensava em fazer com que isso fosse algo do próprio Itadori e a gente acabou se confundindo no final das contas. Mas, pelo visto então, ficou mais difícil da gente ver acontecer o Itadori transferindo a sua alma para dentro do corpo do Sukuna a fim de resgatar a alma do Megumi de dentro dele, já que a princípio ele não pode fazer isso por conta própria. Ou seja, resta então a nossa segunda alternativa, que é o Sukuna vomitar o Megumi pela boca do estômago, como eu sempre gosto de lembrar aqui, meu amigo. Eu tô insistindo nessa ideia porque eu tô bem confiante. De qualquer forma, como o Ui Ui só podia fazer com que os feiticeiros trocassem de corpos 2 vezes durante aquele período de um mês, ele alerta para os feiticeiros escolherem bem as suas duplas. E vemos que o Itadori escolheu trocar de corpo primeiro com o Kusakabe a fim de aprender a usar o domínio simples, que é a especialidade do homem. Isso explica aquela cena de vários capítulos atrás dos dois treinando com os corpos trocados que nunca tinha sido devidamente explicada. E a segunda dupla escolhida pelo Itadori parece ter sido o seu meio-irmão Choso, para que o Itadori pudesse aprender a usar melhor a técnica de manipulação de sangue. E qual o propósito nesse treinamento? Atingir o mesmo resultado de quando Sukuna esteve no corpo do Itadori, que fez com que o corpo do Itadori gravasse as técnicas de corte do Sukuna através de uma memória muscular e até energética. Então, com o Kusakabe usando seu domínio simples no corpo do Itadori, o Itadori teria uma maior facilidade em aprender a usar essa técnica por conta própria, e a mesma coisa com a manipulação de sangue do Choso. E finalmente, como resultado desse treinamento, voltamos para o presente e vemos o menino Itadori se defender da expansão do Sukuna usando o seu novo domínio simples. E enquanto a expansão do Sukuna segue surtindo seu efeito, temos a explicação de que o Sukuna escolheu fazer com que a sua expansão não tivesse uma barreira fechada por causa de uma única personagem, Maki Zenin. Como a Maki não possui energia amaldiçoada, ela não poderia ser presa dentro da barreira que cerca a expansão do Sukuna, já que ela consegue entrar e sair de qualquer barreira, e ainda por cima era muito bem capaz dela nem sequer ser vista como um alvo do acerto garantido da expansão do Sukuna por esse mesmo motivo. Então o Sukuna decidiu usar uma expansão sem barreiras para que tudo ao seu redor fosse atingido indiscriminadamente. Mas como bem sabemos, uma expansão sem barreiras é algo que somente os mais refinados feiticeiros são capazes de fazer, mas dado o estado físico do Sukuna, ele só poderia manter essa expansão ativa por 99 segundos. Vemos então Itadori, Choso, o assistente do Nanami e a Maki, todos se protegendo com seus domínios simples da expansão do Sukuna. Ou
não. Na verdade, podemos ver que a Maki precisou da ajuda de outra feiticeira, já que ela própria não tem como executar qualquer técnica que envolva Jujutsu. E ao que parece, aquela que foi socorrer a Maki foi a feiticeira Miwa, aquela que fez um voto para nunca mais usar uma espada pelo resto da sua vida. Olha só, ela aí sendo útil mais uma vez. É muito bom ver pelo menos ela tendo uma mini participação nessa história. Mas mesmo sendo apenas 99 segundos, podemos ver o domínio simples do Itadori começando a ser afetado pelos cortes e começando a rachar, até que ele acaba sendo totalmente cortado e até perdendo uma de suas pernas. Mas assim como em jogos mortais, esse é um preço pequeno para se sair vivo de uma situação como essa, e Itadori demonstra felicidade por ter conseguido aguentar até o fim. Mas infelizmente, como a alegria de Itadori dura pouco, na última página vemos o rei finalmente usar a sua técnica de chamas, a sua flecha de fogo. Chegou a hora do rei lembrar que suas chamas são até mais quentes do que as chamas de um especialista como o Jogo. Muito foda esse final, galera, e eu vou dizer pra vocês que o timing que o Sukuna usou essa técnica foi muito suspeito e muito específico. Isso porque semana passada tivemos a revelação da existência do irmão gêmeo do Sukuna, e eu até levantei a possibilidade aqui no canal da técnica inata do Sukuna serem na verdade duas técnicas separadas, sendo uma delas a antiga técnica do seu irmão. E eu levantei a possibilidade justamente da técnica de fogo ser a antiga técnica do irmão gêmeo, já que de forma geral o Sukuna costuma usar sim as suas próprias técnicas contra os seus inimigos, tanto que ele demorou a começar a usar para valer a técnica das 10 sombras contra o Gojo. Algumas pessoas até comentaram no meu último vídeo dizendo que na verdade a técnica de fogo seria a do Sukuna, enquanto a técnica de corte seria a do irmão gêmeo, e por isso o Itadori herdou a técnica de cortes do seu pai, que era, como a gente bem sabe, a reencarnação desse irmão gêmeo. Até poderia ser esse o caso, só que galera, a história ela já deixou claro que o Itadori ele foi capaz de usar as técnicas de corte por causa da possessão do Sukuna no seu corpo e não por causa de herança genética. Por isso eu digo que faz muito sentido pensar que a técnica de fogo seja a técnica original do irmão do Sukuna e que o Sukuna só esteja usando agora essa técnica depois da gente ter tido a revelação da existência desse irmão gêmeo. Bom, semana que vem não teremos capítulo, mas vocês podem ficar atentos que teremos vídeo de Jujutsu aqui no canal. Como eu sempre, eu quero muito ver os comentários de vocês sobre esse capítulo aí embaixo. Eu tô sempre dando um coração nos que eu acho mais legais, e caso você queira entender melhor mais esse papo, né, de irmão gêmeo do Sukuna, eu falo mais sobre isso nesse vídeo que vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Caramba, nossa. Mais um vídeo aí brabo aí. Exatamente, nossa, mano, eu gostei muito da explicação da troca de almas, né, que o Yui pode fazer isso e tudo mais. Eu achei muito legal a explicação, acho que faz sentido. E agora também a gente entende, né, como o Itadori, né, chegou no nível que ele tá hoje, né, como ele ficou tão forte, né, e como ele tá tancando muita coisa. Mano, esse capítulo aí, pra mim, o ápice foi o Sukuna, né, metendo corte em todo mundo ali. Foi muito da hora de ver. É diferenciado. Verdade. E acabou, né, como sempre, no hype, né? Tipo, ele toda presta a vez, lançar velho. ali. E será que ele tomou dano ou não, hein? Nossa, ele tá esbagaçado, mas ele tá tancando. Como ele falou aí no vídeo também, né? Que tem muita gente falando que tá irritado com isso e tudo mais. Me irrita um pouco isso, mas eu acho que quando o personagem é bom, ele causa esses sentimentos na gente. Então isso é legal, né? Isso é bom. Pra mim, pelo menos. Quer dizer que a história tá sendo impactante, o personagem tá sendo impactante, né? Então eu acho isso muito legal. Mas outra coisa também que pra mim não faria sentido é o quê? Porque desde o início da obra, desde o primeiro episódio de Jujutsu, a gente vê todo mundo, né, falando, temendo o Sukuna e tudo mais. E então, se tipo, chegar agora na hora do vamos ver, o Sukuna não conseguir segurar uma luta de respeito, sozinho ainda, mano, que foda, né? Sozinho, você tá doido. Aí eu acho que, tipo, daí eu acho que seria pior. É melhor a gente ficar revoltado, mas com algo brabo, do que revoltado com algo que seria uma bosta, entendeu? Isso é verdade. Mas
Muito bom capítulo. Ansiosa pro próximo. Pena meu que vamos Deus ter que do esperar céu. um pouquinho mais do que o costume, né, gente? É Vocês isso. também ficam indignados quando dá essas pausas? É muito ruim, né? Eu acho que sim, ainda mais no hype, né? É. É foda, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo.